It's like Yo, you someone's see that? getting Yo, busy. fellas. Yo, what? Yo, look. Holy shit. Look over there, dude. Yo, look over there. What? Yo, what the? Yo! You see that? Is that it? Hello? Yo, you see that, dude? Look. Yo, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Yo, go. Get the fuck out. Imagine caminhar por uma floresta durante semanas e encontrar uma coisa que simplesmente não deveria existir ali. Um caminhante que estava há semanas na trilha Appalachian encontrou uma escadaria de madeira perfeitamente limpa e preservada, totalmente fora de lugar no meio do mato. Não havia nenhuma casa por perto, nenhuma construção, nenhuma estrada. Apenas aquela escadaria parada no meio da floresta como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito. O mais estranho era o estado da madeira. Apesar de estar completamente cercada pela vegetação, ela não tinha sinais de abandono. Não havia musgo, folhas acumuladas ou partes apodrecidas. Parecia ter sido limpa recentemente. O caminhante ficou alguns minutos observando aquilo, tentando entender de onde aquela escada poderia ter vindo. Mas a curiosidade falou mais alto. Ele decidiu subir. Degrau por degrau, foi avançando até chegar ao topo. E foi nesse momento que percebeu que alguma coisa estava errada. O ambiente ficou completamente silencioso. O som dos pássaros desapareceu. Os insetos pararam de fazer barulho. Até o vento parecia ter sumido. Era um silêncio tão estranho que ele conseguia ouvir claramente a própria respiração. Sem entender o que estava acontecendo, decidiu descer. Mas quando chegou ao chão, percebeu algo impossível. A trilha pela qual ele tinha vindo havia desaparecido. Ele olhou para todos os lados. A floresta continuava ali, as mesmas árvores, a mesma vegetação. Mas o caminho simplesmente não existia mais. Ele tentou encontrar a trilha original, andando de um lado para o outro. Nada. Então começou a caminhar pela floresta, acreditando que em algum momento encontraria o caminho de volta. Mas quanto mais andava, mais perdido ficava. A luz começou a desaparecer entre as árvores. E quando a noite chegou, ele já não fazia ideia de onde estava. Foi então que percebeu uma luz ao longe. Entre as árvores havia um acampamento. Aliviado por finalmente encontrar outras pessoas, ele se aproximou. Mas o alívio durou pouco. As pessoas que estavam ali usavam roupas antigas. Os equipamentos também pareciam pertencer a outra época. O caminhante tentou conversar com elas. Perguntou onde estava. Perguntou se poderiam ajudá-lo. Mas ninguém respondeu. As pessoas apenas ficaram olhando para ele, em completo silêncio. Então, uma delas levantou o braço e apontou para trás. As outras fizeram exatamente a mesma coisa. Todas estavam apontando para a escadaria. O caminhante olhou na direção indicada e percebeu que aquela era a única coisa que eles pareciam querer que ele entendesse. Ele não sabia o motivo. Não sabia quem eram aquelas pessoas. E muito menos como aquele acampamento tinha aparecido ali. Mas decidiu seguir a indicação. Voltou até a escadaria e de alguma forma conseguiu encontrar novamente o caminho original. Quando finalmente saiu daquela área da floresta, percebeu algo que tornou toda aquela experiência ainda mais perturbadora. Para ele parecia que tudo tinha durado apenas 2 horas, mas na realidade uma noite inteira havia passado. Ele tinha perdido horas de sua vida sem sequer perceber, e ficou sem uma explicação para o que aconteceu. Até hoje, histórias como essa continuam sendo associadas às regiões mais remotas dos Apalaches, lugares onde existem relatos de coisas que simplesmente não deveriam estar ali. E talvez o mais assustador não seja encontrar uma escadaria abandonada no meio da floresta, mas descobrir que depois de subir, o caminho de volta pode não estar mais esperando por você. Lauren começou a registrar fenômenos bizarros em sua propriedade, uma casa cercada por árvores onde no início nada parecia fora do normal. Até que um dia ela percebeu algo estranho na cerca. Todos os mourões estavam decorados, mas não com enfeites comuns. Havia ossos e bonecas assustadoras presos por toda a extensão da cerca. Lauren não sabia quem tinha colocado aquilo ali. E o pior, ela não tinha ouvido ninguém entrar na propriedade. Sem saber o que estava acontecendo, começou a registrar tudo e instalou câmeras de segurança para tentar descobrir quem estava fazendo aquilo. Foi então que as coisas começaram a ficar ainda mais assustadoras. I've noticed that someone or something has put something on pretty much all of my fence posts. I don't know if someone's like fucking with me or that this is something else, but like it's literally all like bones or like a creepy doll. I don't know what that is. As câmeras registraram portas batendo sozinhas,
Em alguns momentos, portas chegaram a se fechar e trancar sem que ninguém estivesse perto. Mas uma das gravações foi ainda mais perturbadora. Lauren estava dentro da casa quando seu cabelo foi puxado violentamente para cima. Ela reagiu imediatamente, tentando entender o que tinha acontecido. Mas não havia ninguém atrás dela. Nenhuma pessoa. Nada que pudesse explicar aquilo. E os acontecimentos continuaram. Durante a noite, começaram a surgir batidas constantes nas janelas. Dude, my fucking door just closed. Lauren ouvia os sons do lado de dentro da casa. Uma batida. Depois outra. E mais outra. Sempre durante a noite. Ela começou a tentar descobrir quem estava do lado de fora. Mas toda vez que verificava, não havia ninguém. Mesmo assim, as batidas continuavam. Até que uma noite, Lauren decidiu investigar de vez. Ela ficou dentro da casa, tentando descobrir de onde vinha o som. As batidas começaram novamente. Fortes, lentas, como se alguém estivesse parado do outro lado da janela. Lauren se aproximou. Olhou para fora e não viu absolutamente ninguém. Mas as batidas continuaram. Ela verificou outra janela. Nada. Então o som surgiu em outra parte da casa, como se aquilo estivesse se movendo ao redor da propriedade. Lauren continuou tentando entender o que estava acontecendo, mas cada nova noite trazia outro acontecimento inexplicável. A casa parecia ter deixado de ser um lugar seguro. E então aconteceu algo ainda mais estranho. Lauren parou de publicar, sem uma explicação, sem dizer o que tinha acontecido. As atualizações simplesmente desapareceram. Até hoje não existe uma conclusão clara sobre o que realmente estava acontecendo naquela propriedade. Quem colocou os ossos e as bonecas na cerca? Quem batia nas janelas durante a noite? E, principalmente, o que foi responsável por puxar o cabelo de Lauren enquanto ela estava dentro da própria casa? Talvez exista uma explicação para tudo isso. Mas se existe, Lauren nunca voltou para contar qual era. O proprietário de um conjunto de cabanas isoladas nos Apalaches foi até a propriedade para fazer uma checagem de rotina. Era apenas mais uma visita. Até que ele chegou a uma área aberta no meio da floresta e viu algo que fez ele parar imediatamente. Havia várias mulheres espalhadas pelo chão e pela vegetação. Todas usavam fones de ouvido, mas não estavam conversando. Não estavam caminhando. Elas simplesmente permaneciam ali, se movendo de uma maneira extremamente lenta, quase meditativa. A princípio poderia parecer algum tipo de exercício, uma prática de meditação, talvez até uma dança contemporânea, mas quanto mais ele observava, mais errado aquilo parecia. As mulheres começaram a assumir posições completamente estranhas. Algumas se deitaram diretamente sobre a brita, com o rosto encostado no chão. Outras ficaram completamente rígidas, paradas diante das árvores, encarando-as sem piscar. E algumas começaram a se contorcer no chão. As pernas e os pés estavam dobrados em ângulos que pareciam desconfortáveis demais para serem mantidos por tanto tempo. O proprietário esperava que alguma delas percebesse sua presença, mas nenhuma reagiu. Era como se ele simplesmente não existisse. Nenhuma olhava para ele. Nenhuma tirava os fones. Nenhuma perguntava o que ele estava fazendo ali. Elas apenas continuavam. Até que, de repente, todas pararam ao mesmo tempo. O silêncio tomou conta daquele lugar. O proprietário ficou observando, tentando entender o que estava acontecendo. Porque aquilo já não parecia uma atividade normal. Parecia um ritual. Um grupo reunido no meio de uma floresta isolada, usando fones de ouvido, realizando movimentos lentos e assumindo posições antinaturais, sem demonstrar qualquer reação à presença de outra pessoa. Ele não sabia quem eram aquelas mulheres. Não sabia o que estavam ouvindo. E muito menos por que tinham escolhido aquele lugar. Então decidiu ir embora. E talvez essa seja a parte mais assustadora da história. Porque nos Apalaches, você pode entrar em uma floresta acreditando que está completamente sozinho, até descobrir que alguém já estava lá, e talvez não seja uma boa ideia perguntar o que eles estão fazendo. Às vezes, é melhor simplesmente virar as costas e ir embora, porque existem lugares naquela floresta onde você não quer ser visto, e, principalmente, não quer ser convidado a participar.